Olá galera, professor Wagner do curso, agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem com vocês galera? Tudo tranquilo? A gente vai falar com você hoje sobre associação de capacitores, que é um assunto muito bacana, tá? Associação de capacitores. Gente, quando eu falo de associação de capacitores, eu estou falando para você do seguinte. Eu estou falando de associar elementos que são capazes de armazenar cargas, ok? Os capacitores, normalmente, a gente vai utilizar e vai estudar a partir dos capacitores de placas paralelas. Esses capacitores de placas paralelas vão resumir para a gente muito bem o funcionamento de um capacitor, beleza? Professor, como que funciona um capacitor? Normalmente, um capacitor ele é formado por duas placas metálicas, tá? Então tem uma placa superior e uma placa inferior. Essas duas placas metálicas, elas têm os fiozinhos saindo delas, elas vão ser ligadas aos terminais de qualquer elemento, certo? O que vai acontecer? Quando a gente liga ela nos terminais, uma dessas placas tende a ficar eletricamente carregada positivamente, ou seja, ela vai perder os seus elétrons, enquanto a outra placa oposta fica cheia de elétrons, certo? Essa relação faz com que ocorra aqui o armazenamento de cargas. Porém, para impedir que esses dois meios troquem matéria entre si, ou seja, troquem cargas elétricas entre si, a gente coloca aqui entre esses sistemas uma coisa que a gente vai chamar de dielétrico. O que é o dielétrico? Tá? A gente vai ter aqui um material dielétrico, querido. O dielétrico nada mais é do que um material isolante, certo? Ou seja, se não tivesse dielétrico, provavelmente você vai ver elétronzinhos querendo saltar para cá. Mas como o dielétrico está aqui, ele impede. Isso faz com que essas placas fiquem mais próximas. Por quê? Porque eu quero armazenar cada vez mais cargas, certo? E a capacidade de armazenamento de cargas desse sistema, a capacidade de armazenamento de cargas, depende da quantidade de cargas, ok? Que a gente tem nesse sistema, mas também depende do que? Vai depender do potencial eletrostático do sistema, certo? Então depende da quantidade de carga. Então, capacitância é a quantidade de carga pela ou em relação a o que a gente vai falar? Ao potencial. Cara, o que é o potencial? O potencial em si é a relação da diferença de energia, da diferença de potencial que a gente vai ter entre uma placa e outra, certo? Ou seja, a diferença de potencial está diretamente relacionada a essa estrutura, quanto que armazena de carga aqui. Ou seja, a capacitância ela vai ser diretamente proporcional à carga, mas ela vai ser inversamente proporcional à diferença de potencial. E aí vai surgir essa equação, que a gente chama de CQV, certo? CQV. Capacitância é a quantidade de cargas em relação à diferença de potencial que é criada entre as duas placas. Tranquilo? Tranquilo. A partir disso, a gente vai pensar em associar esses capacitores. E tem dois tipos de associação que a gente vai definir agora. A primeira associação de capacitores a gente vai chamar de associação em série. E como que funciona essa associação em série? Vou tentar explicar aqui para você de uma maneira bem simplificada. Espero que você entenda aí, que você consiga compreender. Se você compreender, cara, eu só te peço uma coisa, meu querido, seja feliz, mas dá aquele like antes, tá? Gente, a associação em série seria mais ou menos o seguinte. Eu vou pegar esses capacitores, vou colocar aqui, ó, um capacitor incomoda muita gente. 2 capacitores armazenam muito mais. 3 capacitores armazenam muita carga. 4 capacitores armazenam muito mais. Então a gente vai colocar aqui 4 capacitores nesse sistema aqui, elétrico, certo? E vou ligar eles aos terminais de uma bateria, de uma fonte elétrica. E vamos ver como que ele se comporta, beleza? Então desse lado aqui eu tenho um terminal positivo. E aqui desse lado tem um terminal negativo, certo? O que vai acontecer? Os elétrons, então, eles vão, certo, estar arranjados, de certa forma,
os elétrons dessa placa aqui, eles vão em direção ao terminal positivo, ou seja, vai faltar elétrons nessa placa. Eu coloquei 4 sinais de mais aqui. Esses elétrons que faltam nessa placa vão atrair elétrons nessa outra placa aqui, porque estão muito próximas, então vai ficar 4 elétrons atraídos. Mas de onde são esses elétrons atraídos? Saíram dessa placa aqui, que vai ficar positivo, 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 positivo. Mas esses elétrons vão atrair outros 4 elétrons aqui, que saíram dessa placa. E que vão atrair outros elétrons aqui, que saíram dessa placa. E por fim, vão atrair 4 elétrons aqui, que saiu do terminal negativo, certo? O que eu quero dizer é o seguinte para você. No capacitância, no sistema de associação em série de capacitores, a quantidade de carga que vai ter aqui vai depender da quantidade de carga de todo mundo, certo? Porque eles são dependentes, porque é o único caminho que o elétron tem para passar, certo? Então, se eu chamar esse aqui de capacitor A, capacitor B, capacitor C e capacitor D, o que vai acontecer? A quantidade de carga desses capacitores é exatamente igual, ou seja, a quantidade de carga armazenada em cada um deles é exatamente a mesma, certo? Porque eles são elementos dependentes. Cara, isso é muito importante, certo? Se a quantidade de carga armazenada entre eles é igual, a gente vai verificar uma outra coisa. Vamos lá. Entre esses terminais existe aquilo que a gente chama de diferença de potencial, que é a diferença de energia elétrica, mais ou menos isso, né, que a gente pode definir entre esses dois pontos. Então a gente tem o ΔV total aqui. Porém, gente, presta bem atenção. Se a gente tem um ΔV total aqui, a gente vai verificar que nesse trechinho a gente vai ter um ΔV. Nesse trechinho a gente vai ter outro ΔV. Nesse trechinho a gente vai ter o ΔV e aqui a gente vai ter outro. Então cada trecho desse tem a sua própria diferença de potencial, certo? Que são as diferenças de potencial, a diferença entre os terminais. Então a gente tem o ΔV da placa D, o ΔV da placa C, o ΔV da placa B e o ΔV da placa A. Só que a soma dessas variações de potencial, ou seja, o potencial de A mais o potencial de B mais o potencial de C mais o potencial de D é igual ao potencial total. Isso é importante a gente saber, certo? Cara, tem uma coisa muito louca aqui ainda. O quê? Qual que é a relação de capacitância desses caras, certo? E qual que a gente calcula a capacitância num sistema de associação em série de capacitores? Vamos pensar o seguinte. Capacitância é igual a potencial, a quantidade de carga dividido pelo potencial, certo? Certo, professor. Então, pensando no seguinte, vamos colocar o potencial em evidência. O potencial vai ser o quê? A quantidade de carga dividido pela capacitância, certo? Se o potencial total do sistema é o potencial de A mais o potencial de B mais o potencial de C mais o potencial de D, como que fica a relação da capacitância desse sistema? A capacitância do sistema seria o quê? O que é potencial total? Potencial total nada mais é do que a quantidade de carga total armazenada dividido pela capacitância total. Ah, legal. E o potencial é A? É a quantidade de carga de A sobre a capacidade em A. B, quantidade de B sobre a capacitância de B. C, quantidade de C sobre a capacitância de C. E D é a quantidade de D sobre a capacitância de D. Legal. Só que com uma quantidade de carga exatamente a mesma, a gente pode cortar esses negócios aqui, essa quantidade de carga, certo? Dentro dessa igualdade. E isso vai gerar para a gente então o quê? Que 1 sobre a capacitância total é igual a 1 sobre a capacitância de A, mais 1 sobre a capacitância de B, mais 1 sobre a capacitância de C, mais 1 sobre a capacitância de D. Ou seja, a soma inversa da capacitância total é igual à soma inversa de cada uma das capacitâncias. Ou seja, a gente vai ter uma relação de média de capacitância dentro desse sistema. Ou seja, um sistema em série, ele não é capaz de armazenar tanta carga assim, porque a quantidade de carga que é armazenada depende exatamente dos capacitores que estão envolvidos e do potencial. Logo, a quantidade de carga não é das maiores possíveis. Se você quiser armazenar mais cargas, você tem que trabalhar com outro tipo de associação que a gente chama de associação em paralelo, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula, nossa rapidinha aula de
associação em série de capacitores. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, e a gente volta em breve com outra aula falando de capacitores em paralelo. Curtiu? Dá um like, compartilha e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima aula, valeu galera, tchau!